Agora, 8h19, a gente vai mudar de assunto, falar de novo sobre economia, porque ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com os jornalistas depois de uma reunião com Lula. Aliás, até a assessoria do ministro soltou uma nota dizendo que ele ia interromper as férias, terminar mais cedo o descanso para voltar ao trabalho. Enfim, segundo o ministro, o orçamento foi o tema central do encontro e não se debateu nenhum tipo de proposta de corte de gastos, novas propostas. É a pergunta que todo mundo faz, né? Será que o pacote é só aquele? Vamos acompanhar o que disse o ministro. Não conversamos sobre isso hoje, conversamos sobre outros temas, mais o planejamento do ano. A questão do orçamento que ainda precisa ser votado, a questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos aqui um estresse também, né, no Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Nem de aumentar imposto. Nem de aumentar imposto com esse objetivo. Tá? Nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro pelas propostas que estão sendo endereçadas para o Congresso Nacional. Sabe que nessas horas, Sabino, Macalossi, eu me lembro daquele livro do jornalista Thomas Traumann, que se chama O Pior Emprego do Mundo. E aí, nesse livro, ele conta a história de 10, 12, vários, enfim, ex-ministros da Fazenda do Brasil, que relatam suas experiências, desde ali os anos 60, 70 até hoje, pressões, medos, coisas que fizeram errado. É uma função que desgasta demais, porque sempre alguém não está contente. Agora é complicado, não é? A gente começar o ano sem essa perspectiva de aprovação do orçamento, porque isso basicamente congela qualquer tipo de ação mais de médio e longo prazo do governo federal. Você tem ali o dinheiro para pagar o arroz com feijão, mas mais do que isso não. Mês, né? Essa isso, é a regra, né? Exatamente. Ô Thaís Sabino, primeiro, ouvir aí a declaração do ministro Fernando Haddad. É importante destacar o seguinte: sim, teve uma elevação média do dólar em relação a todas as outras moedas do mundo, mas a gente tem que lembrar também que o real teve uma hiperdesvalorização de 27% no acumulado de um ano. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi a moeda que mais se desvalorizou proporcionalmente em relação ao dólar. Então, obviamente, ali está embutido também um fator interno, não é apenas a valorização do dólar por conta própria. O Brasil também não fez o que deveria ter sido feito. O risco fiscal é presente e está precificado na alta do dólar, que tem efeito inflacionário. E quanto ao orçamento que vocês estavam mencionando, me parece que o Centrão está usando a não aprovação do orçamento, ou seja, está deixando o orçamento ser cozinhado em banho-maria para tirar vantagem em relação ao Poder Executivo. A gente vai chamar agora, então, direto de Brasília, a repórter Tayane Mello, que vai contar o que ela apurou a respeito dessa questão do orçamento federal, que deveria ter sido votado em 24, mas ficou para 25 e ainda tem um longo prazo de recesso do Congresso Nacional, né, Tayane? Bom dia. Exatamente, Thaís. Oficialmente, os trabalhos lá no Congresso só começam no dia 2 de fevereiro, mas a gente sabe que até voltar tudo ao normal ainda demora mais um pouquinho. Um ótimo dia a você, ao Macalossi, Sabino, todo mundo que acompanha a nossa programação. Eu que já conversei diversas vezes com o senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento de 2025. Ele já vinha me adiantando alguns prazos sobre votação de orçamento. Havia uma expectativa de votação no ano passado, só que tudo ficou
ficou mais conturbado por conta do pacote de corte de gastos, que passou com prioridade entre os parlamentares. Então, o próprio relator decidiu adiar essa deliberação. A votação era para ter sido feita até o dia 23 de dezembro do ano passado, não foi feita. E ontem eu também conversei com uma fonte a respeito do que a gente pode prever já para esse ano. A fonte me disse, então, que, a princípio, os trabalhos vão ser reiniciados no Congresso, ajustando o pacote ao orçamento. E me disse também que depois desse recesso vai ter uma reunião de toda a equipe econômica, né, de toda a equipe orçamentária que está envolvida na definição de tudo isso, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fazer esses ajustes finais. Inclusive, eu cheguei a questionar que ajustes seriam esses, né, que pontos seriam esses que precisavam ser ajustados ainda para que possa fechar esse pacote do orçamento, mas a fonte me disse que ainda não pode adiantar isso, justamente para não atrapalhar toda essa votação, né, votação que já está atrasada. Então, a previsão de votação do orçamento é só depois do Carnaval, sendo que o Carnaval esse ano é em março, né? Terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, ou seja, ainda vai demorar um tempo, mas é claro que tem um prazo para o Congresso entregar esse orçamento pronto, né, de 2025, então temos um prazo até o dia 31 de julho, esse orçamento tem que estar fechado, esse orçamento já tem que estar com tudo em cima, com tudo pronto. E é claro que essa questão do orçamento, começar o ano sem um orçamento fechado, implica em muitas coisas, né? O governo, inclusive, fica sem ter como pagar as próprias emendas parlamentares. O governo, então, só vai poder gastar mensalmente 1/12 do previsto do total de gastos contidos na proposta de lei enviada pelo Planalto, ou seja, novos investimentos, investimentos para obras de infraestrutura, tudo isso vai ficar restrito enquanto não tivermos um orçamento aprovado. A gente lembra que na semana passada, na última terça-feira, exatamente há uma semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela foi publicada, ela que libera, então, o governo federal para pagar normalmente as despesas obrigatórias, que são os pisos da saúde, da educação, também os benefícios sociais, a aposentadoria, e para outros gastos, então, vai ter uma regra provisória. Então, no período que não existir esse orçamento, também não vão poder ser pagas, como eu falei, as emendas parlamentares. Isso porque elas só passam a existir de fato depois da aprovação pelo Congresso da lei, né, da LOA, que a gente chama a lei de orçamento. O prazo, então, como eu falei, para enviar esse projeto é o dia 31 de julho e a gente já começa, então, com uma expectativa de votação só a partir do Carnaval, ou seja, vai ser um período corrido lá no Congresso Nacional. E ontem o presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui no Planalto. O ministro deixou bem claro que esse foi o tema central da reunião, a prioridade agora é fechar esse orçamento de 2025, então vamos ter já muitas conversas a respeito disso. É claro que eu fico de olho lá se esses prazos serão cumpridos, se vai ter mesmo essa reunião, né? Enfim, quando que vai ser essa reunião depois do recesso, Thaís? Essa é a Tayane Mello, direto de Brasília, Sabino. Thaís, olha só, algumas questões aí sobre essas informações da Tayane. Primeiro, que enquanto não vem novas medidas do pacote fiscal, se vierem, né, a gente tem mais despesas, como a gente mostrava agora há pouco no destaque na abertura do Jornal Gente, despesas, por exemplo, com os salários dos servidores públicos. Segundo, que a crise cambial, ela infelizmente ela pode piorar. Muitos analistas estão falando isso, até porque Donald Trump vai assumir nos Estados Unidos e assumindo nos Estados Unidos promete aí uma supertaxação de produtos de vários países. Aliás, o ministro Fernando Haddad, quando disse que Trump voltou atrás na declaração, não foi exatamente isso. Foram assessores do presidente Trump, teriam vazado a informação para o Wall Street Journal e quando leu a informação, Donald Trump disse que se tratava de fake news. Portanto, vem aí, nas palavras do presidente, uma supertaxação de produtos de vários países, inclusive do Brasil. E terceiro aspecto, e talvez seja nisso que o governo esteja se pegando, vem aí a reforma tributária da renda. Sim, a reforma tributária não acabou. Primeiro foi a reforma tributária do consumo no passado. Agora vão mexer na renda. E aí, tungando o nosso bolso, não tenho dúvida. Tem uma outra questão, não é, Sabino? Que dentro desse imbróglio todo que envolve
a relação do executivo com o legislativo, não a aprovação de orçamento, é que a questão das emendas parlamentares está longe de ter uma solução. O que aconteceu no fim do ano passado foi o seguinte: Executivo e Congresso fecharam um acordo entre eles para garantir o pagamento das emendas de comissão. Isso foi parar no Supremo e aí o ministro Flávio Dino falou: não vai ser desse jeito. Muita gente no Congresso suspeita que isso foi, de alguma forma, conversado entre Executivo e Judiciário, mas o fato é que isso foi barrado. Basicamente, aquela aprovação às pressas do pacote fiscal ou do pacotinho fiscal aconteceu porque houve esse acordo do Executivo dizendo: olha, vamos liberar as emendas. Só que as emendas não foram liberadas, elas foram sustadas e aí veio o recesso. Então, quando voltar ao Congresso, com toda essa carga que você citou e também a necessidade de aprovação do orçamento, eleição de novos presidentes, esse é o assunto que está ali esperando em cima da mesa. O que é que vai acontecer, qual que vai ser a definição? Ou seja, mar de rosas, nessa relação não vai existir no curto prazo, não. Adorei o pacotinho Thaís, fiscal, viu, Thaís? Importante, Thaís e Sabino, importante sobre o pacotinho fiscal. O Fernando Haddad, final do ano passado, chegou a mencionar que medidas complementares do pacote fiscal poderiam ser encaminhadas a tempo para o Congresso Nacional. Bom, não se ouviu falar mais de quais medidas seriam essas. Fato é que o pacote foi tido como insuficiente, foi enviado ao Congresso, o Congresso desidratou o pouco que já havia e ficou por isso mesmo. E não há agenda legislativa prevista para os próximos dias, por óbvio, há o recesso. O Congresso está interessado ali adiante em votar o orçamento, que tem prazo, como foi mencionado. E o mercado, por óbvio, olha a inação dos poderes políticos, o legislativo e o executivo, e o que sobra, senão a imprevisibilidade, que alimenta o risco e que joga os indicadores macroeconômicos para baixo. Pois é, e olha, eu não me canso de falar aqui, Macalossi, Sabino, sobre um ponto do pacote fiscal que teve um efeito pernicioso. E eu não sei se isso não foi de alguma forma de propósito. Porque o que o governo federal apresentou foi o seguinte: salários acima do teto, super salários, funcionários públicos que ganham 100, 120, 150 mil reais por mês. Desembargadores com 220. Thaís. É uma loucura isso, Sabino. Poderiam ganhar 40 e já tá bom, não é? Mas não, ganham mais que isso. Isso a Constituição veda. Não tenho a menor dúvida, não é aquele texto mal escrito. Não, é claro. E aí ainda depois, tem artigo, tem disposição transitória reafirmando o que já tinha sido dito. Dentro do pacote fiscal e com o argumento de que o governo queria segurar os supersalários, houve ali a seguinte mudança na Constituição. Qualquer tipo de pagamento acima do teto deverá ser regulado por... Primeiro era lei complementar, depois virou lei ordinária. Então, basicamente, o que a gente falou com essa decisão legislativa é que pode sim, pode ter salário acima do teto, desde que uma lei ordinária, que é a mais vil das leis, não é? Aquela que precisa de menos quórum para aprovação, desde que uma lei ordinária diga que isso possa ser pago. Ou seja, na suposta intenção de combater isso, o que o país fez foi legalizar e abrir uma porta ainda maior. Porque até agora todo mundo fazia vistas grossas. Agora não precisa mais. É uma lei que vai poder dizer o seguinte... O penduricalho foi constitucionalizado. Exatamente. O penduricalho foi constitucionalizado. E a gente ainda vai ouvir o cascascai, sabe, Macalossi, de que, olha, estamos aqui moralizando, aprovamos. É mentira, meus amigos, é mentira. Isso é só retórica. A prática vai ser o caminho oposto.